Bom dia! Hoje é dia 28 de junho. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto da Vineyard Morada. Hoje nós teremos no louvor o Gabriel e a Mariane. E hoje nós vamos ter uma palavra sobre Você tem um chamado, com base no livro de Romanos. Que Deus fale ao coração de todos vocês. Cobre-nos, furioso, poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Profundo, é tão imenso e cobre-nos, furioso, poderoso.
a sede, o amor, a busca. Espírito, vem me despertar e faz reacender o meu primeiro amor. Sopra em minha alma e faz surgir um transbordar. Espírito, vem me despertar e faz reacender o meu primeiro amor. Sopra em minha alma e faz surgir um transbordar. Um transbordar. Ó, vem encher de ti este lugar, com teu poder, amor, vem derramar. Ó, vem encher de ti este lugar, Senhor, com teu poder, amor, vem derramar. Ó, vem encher de ti este lugar, vem com teu poder, amor, vem derramar. Espírito, vem me despertar e faz reacender o meu primeiro amor. Sopra em minha alma e faz surgir um transbordar. Um transbordar. Um transbordar, Senhor. A nossa mensagem de hoje, ela está baseada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, dos versos 1 até o 7. Vamos ler juntos. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, acerca de seu Filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio dele, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os que em Roma são amados de Deus
e chamados para serem santos. Amém. Irmãos, Paulo começa a sua carta dizendo que foi chamado para ser apóstolo. Isso quer dizer que ele foi designado ou comissionado para algo muito especial, servir a Jesus Cristo por meio do apostolado. A palavra apóstolo significa literalmente enviado em uma missão. Apóstolo é alguém com autoridade para falar e para agir em nome de outrem, uma espécie de embaixador. Foi isso que aconteceu com Paulo. Ele recebeu poder e autoridade do próprio Cristo para ir até os confins da terra e anunciar as boas novas da salvação. Por isso é que ele diz lá no final do versículo 1, eu fui separado para o Evangelho de Deus. Em Atos 9, versículo 15, nós lemos as palavras que o Espírito Santo disse a Ananias a respeito de Paulo. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Quando nós ouvimos sobre o chamado e sobre a missão apostólica do apóstolo Paulo, nós ficamos admirados. E não é para menos. Paulo foi um homem diferenciado, talvez o maior missionário que a igreja já conheceu. Mas, ao refletirmos sobre a vida de Paulo, o ministério de Paulo, nós também somos levados a perguntar: será que eu tenho um chamado? Será que eu também fui designado para fazer algo? E em caso positivo, o que Deus quer que eu faça? A resposta, irmãos, às duas primeiras perguntas é um sonoro sim. Se você já teve um encontro com Jesus Cristo, assim como Paulo, quando estava a caminho de Damasco, você tem um chamado. E é por meio desse chamado que Deus quer te usar para o seu serviço, para os seus propósitos. E a resposta à terceira pergunta está nos últimos 3 versículos que nós lemos no início. Paulo vai dizer o que Deus espera de você e de todos aqueles que ouvem e que creem no Evangelho. O título da mensagem de hoje: você tem um chamado. O que você está fazendo com ele? No versículo 1, Paulo afirma que foi chamado para ser apóstolo. E nos versículos 5, 6 e 7, ele vai usar 3 vezes a mesma palavra grega para falar sobre o chamado dos cristãos em geral. Em primeiro lugar, no versículo 5, você foi chamado para a obediência. Você foi chamado para a obediência. A Bíblia inteira, irmãos, de capa a capa, nos fala sobre o dever da obediência. Obedecer a Deus e a sua vontade é um princípio básico para todo cristão verdadeiro. Primeiro vem a fé. A fé é o primeiro passo, o passo mais importante de todos. Como está escrito lá nos versículos 3 e 4. Eu creio que Jesus Cristo, como homem, é descendente de Davi. Eu creio que Jesus Cristo, como Deus, é filho unigênito do Pai. Eu creio que Jesus Cristo ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. E se eu creio nessas verdades básicas de todo o meu coração, então eu sou levado a afirmar como o apóstolo falou: Jesus Cristo é o nosso Senhor. E a partir dessa declaração, dessa confissão de fé, eu passo a obedecer. Eu sei quem é Cristo, por isso eu obedeço. Eu sei o que Cristo fez por mim, por isso eu obedeço. Eu sei o que Cristo quer de mim, por isso eu o obedeço. Notem, irmãos, que Paulo não está falando de obediência como moeda de troca, como bilhete para o céu ou para obter os favores divinos. Ele está falando de uma obediência que vem pela fé, ou que decorre da fé em Jesus Cristo. Sabiam o que isso significa na prática? Mudança de atitude. É isso mesmo, mudança de atitude. A partir do momento que eu ouço
e que eu entendo o Evangelho, eu me arrependo dos meus pecados e eu creio em Jesus Cristo e na sua obra. Então, eu sou transformado de dentro para fora. Eu mudo o meu modo de pensar, o meu modo de falar e o meu modo de agir. Eu passo a ser dirigido e influenciado em tudo, em todas as coisas, por Deus e pela sua palavra. Ouçam o que está escrito lá em João 8,47. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem, porque não pertencem a Deus. Irmãos, quem não ouve e não obedece à palavra de Deus, não pertence a Deus. Não sou eu quem está dizendo isso, é Jesus Cristo. E lá em Mateus 7,21, Jesus foi ainda mais duro. Ele diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: se você não mudar de atitude, se você continuar praticando as mesmas obras que praticava antes de me conhecer, os seus cultos, os seus louvores, as suas orações não terão qualquer valor para Deus. Em segundo lugar, versículo 6. Você foi chamado para pertencer a Cristo. Outra versão diz, chamados para ser de Cristo. Notem que Paulo começa a sua carta aos Romanos dizendo que ele é servo de Cristo Jesus. A palavra servo no original grego significa escravo. Na cultura antiga, todo aquele que paga o preço e resgata um escravo se torna o seu legítimo dono. Essa é a ideia de Paulo. Como todo ser humano, como todos nós, Paulo também era escravo do pecado e estava condenado à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio a este mundo e pagou um alto preço. Pela cruz, nós somos libertados e resgatados da morte. E Jesus agora é o nosso legítimo dono. Paulo, então, entende que nós pertencemos a Cristo e devemos dedicar toda a nossa vida para servir a Jesus Cristo. Como nós podemos entender isso nos dias de hoje? Como esse pertencimento acontece na prática? Resposta: por meio do discipulado. O discípulo é aquele que ouve, que aprende e que imita o seu mestre. Discipulado é um processo pelo qual eu sigo os passos de Cristo e me torno cada vez mais parecido com Ele. E quanto mais eu sou parecido com Cristo, mais eu pertenço a Ele. Ouçam o que Jesus disse a esse respeito, lá em Mateus 16:24. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Discipulado implica em renúncia. Eu renuncio às coisas que eu desejo e aceito as coisas que Cristo deseja. Discipulado implica em tomar a cruz. Eu deixo para trás tudo que me afasta de Cristo e me aproprio de tudo aquilo que lhe agrada. Alguém já disse certa vez que nós devemos amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. O que Deus ama, é isso que nós devemos buscar cada dia mais. O que Deus odeia, o que Deus não quer, é isso que nós devemos evitar a todo custo. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Assim como Paulo, nós teremos que enfrentar conflitos externos e temores internos. Mas é para isso que nós fomos chamados. E se você não está agindo deste modo, eu acho que está na hora de você avaliar seriamente a sua fé e ver a direção que você está indo.
último lugar, versículo 7. Você foi chamado para ser santo. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. A palavra grega agios significa separado, consagrado. Paulo costuma iniciar as suas cartas chamando os cristãos de santos e fiéis. A santidade, então, irmãos, tem tudo a ver com pureza e com fidelidade. Santo é aquele que vive de acordo com os princípios da palavra de Deus. É aquele que anda pelo Espírito e não se contamina com as paixões da carne. Santo é aquele que não se conforma com o padrão deste mundo, mas persevera em cumprir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo não está falando aqui de perfeição. Infelizmente, nós ainda colhemos os frutos da queda. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós ainda estamos sujeitos ao pecado. Mas todo aquele que busca a santidade reconhece o seu erro, se arrepende e confessa. Lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 8 e 9, está escrito: se afirmamos que estamos sem pecado, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. Eu faço questão de destacar, irmãos, aqui, neste último tópico, o amor de Deus. Paulo diz que os cristãos são amados de Deus e chamados para serem santos. Isso significa que primeiro Deus nos ama e depois Ele nos chama. E por causa desse amor tão grande que foi demonstrado lá na cruz do Calvário, Ele nos convida a abandonar o pecado e a nos consagrarmos a Ele, a consagrarmos toda a nossa vida a Ele. Em resumo, santidade é uma resposta do ser humano ao amor incondicional de Deus. E se você não tem dado essa resposta para Deus, santidade, talvez você ainda não tenha entendido a dimensão do seu amor. Ou quem sabe, você já tenha abandonado o seu primeiro amor e voltado à prática das antigas obras. Concluindo a nossa mensagem, eu e você fomos chamados em Cristo para obedecer, para sermos discípulos e para sermos santos. Não existe cristianismo sem obediência, sem discipulado com Cristo e sem santidade. Nós não somos salvos e nem vamos para o céu por causa da obediência, do discipulado e da santidade. A Bíblia deixa claro que nós somos salvos unicamente pela graça de Deus por meio da fé. O próprio Paulo, lá no versículo 5 do texto que nós lemos, afirma que ele foi alvo dessa graça por meio de Jesus Cristo. Mas a Bíblia, irmãos, também é clara quando diz que todo aquele que recebe esse dom, esse presente maravilhoso de Deus, torna-se uma nova criatura e é chamado para obedecer a sua palavra, para seguir a Jesus Cristo e para ser santo. O alemão Dietrich Bonhoeffer foi um desses homens. Como um cristão convicto, ele se opôs às ideias totalitárias de Hitler e, por não se retratar, acabou sendo transferido para um campo de extermínio, onde morreu enforcado alguns dias antes do final da guerra. Em seu livro Discipulado, ele escreveu sobre a graça preciosa. Graça preciosa. A graça é preciosa
porque vem das mãos do próprio Deus. É preciosa porque justifica o pecador e concede vida a todo aquele que crê. É preciosa porque custou o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Mas muitos de nós, ele diz, ao invés de tratarmos a graça como um tesouro inestimável ou como uma pérola de grande valor, fazemos dela uma graça barata. A graça barata não exige obediência e nem mudança. Tudo pode permanecer como antes. A graça barata não nos remete à cruz e ao discipulado. Porque tudo já está pago, eu posso seguir os desejos da minha carne e o padrão do mundo. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. Ao invés de justificar o pecador, ela justifica o pecado. Quem vive pela graça barata está enganando a si mesmo. Continua caminhando na escuridão e não entrará no reino de Deus. Você tem um chamado. Você tem um chamado. O que você está fazendo com ele? Você tem obedecido a Deus? Você tem seguido os passos de Jesus Cristo? Tem imitado a Cristo? Você tem buscado a santificação? Eu gostaria de orar com você agora. Feche seus olhos. Aonde você está? Vamos clamar a Deus. Obrigado, Senhor, pela sua graça tão preciosa. Obrigado porque, mesmo diante de todo o nosso pecado, nossa rebeldia, o Senhor se importou conosco. E o Senhor enviou Jesus Cristo para pagar o preço, para quitar o preço do pecado e nos resgatar da morte, da condenação. Senhor, nós recebemos essa graça em nosso coração, essa graça preciosa. Nós reconhecemos esse amor tão grande, essa misericórdia sem fim que nos alcançou. E é por isso, Senhor, que nós somos constrangidos a obedecer à sua voz, a seguir os passos de Jesus Cristo e a sermos santos, como o Senhor é santo. Ajuda-nos, Pai, na nossa caminhada. Nós erramos muitas vezes, nós tropeçamos de vez em quando, mas, Senhor, obrigado, porque pelo sangue de Jesus Cristo o Senhor nos perdoa, o Senhor nos lava, o Senhor nos purifica. Fortalece, Senhor, a vida de cada irmão, fortalece a sua igreja, para que nós possamos cumprir esse nosso chamado, esse chamado tão precioso, porque decorre da tua graça preciosa. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir mais a tua voz, a deixar para trás aquilo que não te agrada e fazer a tua vontade apenas. Ajuda-nos, Senhor, a olhar firmemente para Jesus Cristo, o autor, o consumador da fé. Ajuda-nos, Senhor, a ser cada vez mais santos nessa nossa vida, nessa nossa passagem por esse mundo. E que através da minha vida, da vida de todos os nossos irmãos, o nome de Jesus Cristo seja louvado e seja glorificado. Vem, Espírito Santo, sobre nós e nos ajuda. Vem agora, Espírito Santo, sobre todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Completa a obra que o Senhor já começou no coração de cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe todos vocês.
dependemos de Ti, Deus. Somos gratos pelo Teu cuidado. Somos gratos a Ti, Deus, porque em meio a tanto sofrimento, a tanta dor, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado daqueles que precisam de Ti. Obrigada porque em meio a tudo isso o Senhor tem nos enviado uma palavra, o Senhor tem nos enviado uma palavra de consolo, uma palavra de amor, uma palavra de esperança. Que o Senhor esteja tocando nos corações, Deus, através da ministração dessa palavra, através desse louvor. Que realmente aqueles que precisam se sintam tocados nesse dia. Que o Senhor venha se manifestar, Deus, de maneiras que nós não podemos entender, que nós não podemos ver, mas que o Senhor fale aos corações. Nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua presença, Deus. Só em Ti nós encontramos paz, só em Ti nós encontramos o consolo. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu